Neemias, no capítulo 1. Neemias 1, e nós vamos ler a partir do 1. O pastor tem falado muito aqui esses dias. Eu até comentei com ele que Deus é muito maravilhoso, Deus ele é pontual. O Senhor tem dado para ele mensagens sobre feridas. E eu falo que nunca foi tão pontual ele trazer essa mensagem sobre feridas aqui nesse lugar, na hora certa e no momento certo, porque nós, como igreja do Senhor, estamos andando todos os dias com feridas do passado que não foram curadas, e isso tem nos impedido de aproximar de Deus. E nessa noite, mais uma vez, vou tentar falar alguma coisa, não é igual o pastor, mas eu quero falar um pouquinho disso também. Mas eu quero falar muito sobre a restauração em cima dessas feridas que o inimigo tem plantado no seu coração, plantado na sua alma, e você tem deixado isso germinar como uma semente que tem impedido o seu coração de receber aquilo que Deus tem para você, que Deus tem para a tua vida. Nós vamos aprender um pouquinho aqui sobre a vida de Neemias. Neemias 1. Todos acharam aí? Vamos lá? Diz assim, olha. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, estão em desespero, desprezo, o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Olha, prestem atenção nesse versículo 4, gravem isso. E sucedeu que ouvindo eu, isso é Neemias dizendo, sucedendo que ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei. O que ele fez? Assentou, chorou e lamentou. Por alguns dias, ele lamentou, chorou e ficou sentado por muito tempo? Por alguns dias. E estive jejuando e orando perante os deuses dos céus. Amém? Perante o Deus dos céus. A Bíblia vai nos falar sobre Neemias, a maioria de vocês já conhece a história, às vezes por a gente não falar muito dela, a gente esquece um pouco. Quem foi Neemias? Neemias, ele era um judeu, e ele foi exilado de Jerusalém, ele estava vivendo na Pérsia. Prestem atenção para vocês entenderem o que Deus quer falar com vocês. Ele foi levado escravo para a Pérsia, e ele foi levado para o palácio, e ele servia o rei Artaxerxes. Então, mesmo ele sendo escravo, mesmo ele estando ali no lugar onde não era a cidade dele, foi levado cativo. Mas Neemias, ele tinha uma vida tranquila. Neemias era um homem de confiança do rei. Neemias, ele servia diretamente o rei, ou seja, o rei, ele tinha uma afeição por Neemias. E certo dia, apareceu na frente de Neemias um de seus compatriotas, um de seus irmãos, lá de Jerusalém, Anani. E ele aproveitou essa oportunidade e ele perguntou, Anani, como é bom te ver, como está você, como está o meu povo, como está Jerusalém? E a notícia que ele recebeu, que Anani trouxe, não foi uma das melhores, não foi a notícia que ele quis receber. O que Anani falou para ele? Olha, lá Jerusalém foi destruída, os muros foram queimados, os muros foram destruídos e os portões foram queimados. E a Bíblia diz que a tristeza invade a alma de Neemias. E essa é a sensação que nós temos, Quando a tristeza invade a nossa alma, quando algo sai do nosso controle, quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, quando algo está quebrado dentro de nós, quando a gente tem uma perda muito grande na nossa vida, é essa sensação, a sensação de Neemias, a sensação de que algo foi destruído, a sensação é de que algo irreparável aconteceu. Quando alguma coisa vai embora da gente, isso arrebenta o nosso interior. Coisas que nós passamos todos os dias, que deixa a gente prostrado, que deixa a gente triste, as dificuldades da vida, e isso deixa a tristeza invadir a nossa alma de tal maneira, que se nós deixarmos, nós vamos nos prostrar. Quando não dizer, que tem acontecido muito, quando a tristeza invade a nossa alma, quando um casamento acaba, e a gente diz, meu Deus, eu não consigo mais restaurar o meu interior,
Quando um filho vai embora de casa, quando perdemos alguém que amamos muito. Quantas pessoas aqui já passou por tantos traumas na vida, por tantas decepções, quantas pessoas aqui estão passando por tantas dificuldades. Eu sei que tem pessoas aqui que acreditam que Deus não pode restaurar mais, porque o que está acontecendo dentro da alma dela é tão grande que você já não está com uma fé suficiente, capaz de entender que Deus ainda pode restaurar, porque Ele faz. Quantas pessoas aqui foram traídas, pessoas abusadas, pessoas rejeitadas, pessoas que se sentem sozinhas no meio de uma multidão, pessoas carregando traumas, pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram trocadas. É esse sentimento que invade a nossa alma, é esse sentimento que invade o nosso coração, e é isso que Neemias estava sentindo aqui. Muitas das vezes a gente passa por tantos problemas na nossa vida, a gente chega numa fase que você fala assim: meu Deus, o pastor está pregando todos os dias sobre ferida, mas eu não sei como sair desse lugar onde eu estou estacionado. Meu Deus, me ajuda. Você pede socorro, mas você não sabe como sair desse drama, desse problema, desse trauma, dessa ferida que você está vivendo. Mas você sabe por que muitas das vezes você não consegue sair desse estado que você está vivendo? Porque você está marcado demais pelas dores que você sofreu no passado. Você carrega essas dores e acha que você não pode confiar mais em ninguém, que as coisas não vão acontecer mais do seu jeito. Quantas pessoas aqui, agora eu quero falar de você que trabalha na obra de Deus, pessoas que são referências para outras pessoas aqui dentro, pessoas que se envolvem com as coisas de Deus, pessoas que dão o melhor para a obra de Deus. Quantos homens e mulheres aqui são inspirações uns para os outros. Olhamos para ele e fala: aquele ali é uma mulher de referência, aquele ali é um homem de referência. E muitas das vezes, nós que agregamos muito na vida dos outros, estamos também passando por esses problemas e por essas dificuldades, e muitas das vezes não vemos saída. Você que está aqui nessa noite, que se sente cansado, que se sente muitas das vezes incompreendido, com uma profunda tristeza na sua alma. E chega uma hora que você fala assim: eu não quero mais, eu vou desistir, eu não vou na igreja. Às vezes você que não veio hoje aqui na igreja, você que está assistindo em casa, você pode estar passando por algum problema que você não teve forças para chegar até aqui. Mas eu quero dizer para você que a solução não é essa, o caminho não é esse, porque o Deus que restaura aqui, Ele restaura lá, mas a mesma presença que você sente aqui, você não sente lá. A Bíblia diz que nós devemos estar juntos, uns com os outros, unidos, congregando no mesmo lugar. Há uma energia, há uma força diferente, há uma presença diferente aqui nesse lugar, que você não vai encontrar na sua casa. Na sua casa você está assistindo o culto, o menino gritando, a televisão ligada, o marido falando, você fazendo janta, você não adora o Senhor. E Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui, e nós estamos abrindo mão, porque nós estamos com a alma carregada demais, de tristeza, de mágoa, de ferida, que nós não conseguimos andar. Mas o Senhor, Ele está chamando você para perto também nesse dia. Às vezes você está se sentindo assim: não tenho mais esperança, não tem como algo mais acontecer na minha vida. Mas eu estou aqui para te dizer que eu confio num Deus que faz. Se você não confia, eu confio num Deus que faz e um Deus que pode. Sabe por quê? Não existe nada quebrado que Deus não pode restaurar. Não existe nada quebrado que Deus não pode consertar. Ele está aqui e Ele faz, mas para Ele restaurar, existe um processo. E começa dentro da gente. Não começa dentro do outro, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Começa dentro de você. Precisamos parar de olhar para as pessoas e começar a olhar para nós. Deixar Deus nos curar, para que nós possamos escrever a nossa própria história. Sem olhar para o outro, sem olhar para a igreja, sem olhar para o pastor. Olha para você. É uma noite de você olhar para dentro do seu interior e deixar Deus curar você em nome de Jesus. Olha o que o texto vai dizer. Neemias pergunta assim: como está o meu povo? Como está Jerusalém? A resposta que ele teve não foi boa. O povo estava desprezado, o povo estava sendo humilhado, Jerusalém estava destruída, Jerusalém estava em ruínas. E o que ele fez, que eu pedi para vocês falarem comigo lá no versículo 4? Neemias, ele senta e começa a chorar.
E quantos de nós nos sentimos assim, muitas das vezes, com vontade de sentar e chorar, por causa de algo que nós enfrentamos, por causa das dificuldades que nós estamos vivendo, os problemas que nos cercam, das coisas que saem fora do lugar. Mas eu quero perguntar para vocês, me respondam: sentar e chorar vai trazer restauração? Vou perguntar de novo, acho que vocês estão meio dormindo. Sentar e chorar vai promover restauração? Não vai. A segunda coisa que Neemias fez foi lamentar. E ele começa a lamentar, ele começa a expressar a sua tristeza. Ah, meu povo, o que aconteceu, por que fizeram isso? Isso lembra alguma das nossas atitudes nos momentos de dificuldade? Que nós começamos a lamentar: ai meu Deus, por que só comigo acontece isso? Por que está acontecendo comigo? Por que comigo tem que ser assim? Por quê? Olha Neemias nos ensinando. E mais uma vez eu pergunto para vocês: lamentar vai resolver alguma coisa? Lamentar vai trazer restauração para a tua vida? Tem gente que está toda quebrada por dentro e a única coisa que sabe fazer é sentar, chorar e lamentar. Às vezes a nossa postura é errada, né? Mas às vezes a nossa postura é errada, está dando errado, está com problema, a gente desiste de cara, senta, chora e lamenta. Eu acho que não tem ninguém aqui assim, glória a Deus por isso. Olha, quantas pessoas no meio de nós estão desistindo de lutar por algo, prestem atenção, e depois vão passar uma vida inteira arrependida por não ter tentado o suficiente. Você está desistindo de lutar pela tua casa, pelo teu ministério, pela igreja, pelos teus filhos, pelo teu casamento, está desistindo de lutar por tantas coisas, mas tome cuidado, porque você desiste hoje, mas amanhã você vai se arrepender, porque não tem como voltar mais. Hoje, o culto de hoje, ele não volta mais. Você que não está aqui, perdeu a oportunidade de estar aqui adorando ao Senhor, não volta mais. Olha, sabe o que tem acontecido? A ordem de Deus a todo tempo para nós é: não desista, não para, não desista, não para. Mas nós temos deixado a ordem de Deus para trás, porque estamos vivendo com problemas. Mas olha, Israel, se atentem para algo, não foi destruída porque era inocente. Aquele povo virou as costas para o Senhor. Aquele povo desobedeceu ao Senhor. Aquele povo ficou com seu coração voltado para outras coisas, eles esqueceram de Deus. Israel não foi vítima, aquele povo não foi vítima. E quem precisa de restauração, muitas das vezes não é vítima, faz parte do problema, faz parte da luta, faz parte da batalha. Precisamos parar de querer questionar e achar que somos vítima de alguma coisa. Israel não era inocente. A Bíblia vai nos relatar aqui que Neemias, ele vai sentar, chorar e lamentar. Mas a Bíblia também diz que ele fica anos e anos chorando e lamentando. A Bíblia diz que foi por alguns, e logo depois ele muda de posição. Até quando você vai ficar sentado, chorado, lamentando, chorando? Por quê? Questionando a Deus. Olha que a Bíblia nos ensinando, ele chorou, ele lamentou sim. Mas ele ficou por muito pouco tempo. A Bíblia diz que ele levanta, ele muda de posição e algo novo acontece. O que acontece logo em seguida na parte B? Ele começa a orar. Neemias, ele vai jejuar. Neemias, ele vai orar. Neemias, ele vai buscar a orientação de Deus. O que eu devo fazer? Qual a orientação que o Senhor Deus tem para mim? Aí no versículo 5 ele vai dizer assim, e ele disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, preste atenção nesse versículo. Ele disse: Senhor dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Olha a oração de Neemias. Ele começa orando, adorando ao Senhor. Ele começa dizendo quem Deus é. Ele começa exaltando o nome do Senhor. Não comece orando contando para Deus os teus problemas. Comece orando dizendo: o Senhor é grande. O Senhor é um Deus dos impossíveis. O Senhor é capaz de resolver esse problema que eu estou passando. O Senhor é capaz, Pai, de tirar esse trauma, essa ferida, essa dor que está dentro do meu peito. O Senhor é grande. Começa adorando.
Ele não entrou direto lamentando e perguntando por o povo, não. Ele começa adorando e ele vai: Deus, o Senhor é poderoso para resolver todas as coisas. O Senhor é poderoso para restaurar um vaso que foi quebrado. O Senhor é poderoso para fazer algo novo. Essa era a oração de Neemias. E o melhor, ele estava lá? Não, ele não estava lá. Mas era sangue dele, era o povo dele, eram os irmãos dele. Aí no versículo 6 ele vai dizer assim, olha, ele começou no versículo 5 adorando ao Senhor. No versículo 6 ele vai dizer assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. E lá ele começou adorando. A segunda coisa que ele faz na oração é se arrepender. Ele começa a pedir ao Senhor perdão pelos pecados dele, pela casa dele, pelos pais dele, pelo povo dele, por Jerusalém. E ele vai se arrepender. Ele adorou, agora ele se arrepende e ele fala: Deus tem misericórdia de nós, Deus tem misericórdia, Pai, porque eu sei que aquele povo virou as costas para o Senhor. Eu sei que aquele povo desobedece o Senhor todos os dias, mas tem de misericórdia do meu povo. E eu nessa noite estendo oração a nós como igreja. Deus, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de nós. Por que que ele está aqui se arrependendo? Por causa do povo. Porque não tem como Deus restaurar um coração que não está arrependido. Não tem como Deus transformar. Deus não vai mudar nada fora se aqui dentro estiver destruído. Deus não começa pelo lado de fora, Ele começa pelo lado de dentro. Não tem como Deus fazer algo novo se algo velho estiver dentro do teu coração. Não tem como, Ele não vai fazer. E só tem uma coisa que muda isso: o arrependimento. E esse arrependimento não está sendo pregado hoje, agora não. A palavra de Deus já usou João Batista lá atrás, pregando no deserto: arrependam-se. Esse é o convite de Jesus: arrependei-vos. É só você ler João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe por quê? O arrependimento, ele produz um fruto sobrenatural. Qual é esse fruto? O arrependimento nos aproxima de Deus. E nos aproximando de Deus, o Espírito Santo de Deus vai fazendo essa obra redentora, regeneradora dentro do meu coração e dentro do seu coração. Por isso nós precisamos se arrepender, porque a transformação que nós precisamos vai começar aqui dentro. É de dentro para fora, e só o Espírito Santo é capaz disso. Eu não sei qual problema você está enfrentando, mas para Deus restaurar e te ajudar, você precisa se arrepender. Qual o problema que você tem enfrentado? O seu problema é no casamento? Quem foi o culpado? Será que só a outra pessoa foi culpado? Ou você também faz parte? Você está com problemas financeiros, às vezes esse é o seu problema, mas será que foi o dinheiro que parou de entrar? Ou será que você administrou errado aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? É as minhas emoções, pastora, as minhas emoções estão machucadas. Mas será que se você não tivesse liberado o perdão, que é um mandamento da palavra de Deus, isso já não teria sido curado dentro de você, e você já não estava em outro patamar da tua vida? Você não consegue? Pede o Espírito Santo. Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me mostra, Espírito Santo me convence. Aí sim vai começar o processo que vai te levar à restauração. Deus não começa nada antes disso acontecer dentro de você. Deus não vai mudar nada à sua volta. Deus não vai mudar a sua casa, não vai mudar seu marido, não vai mudar no seu trabalho, não vai mudar aqui na igreja, sem que antes mude algo dentro de você. Isso é individual. Eu não posso dizer assim: olha, continue, igreja, do jeito que vocês estão. Vai levando a vida assim, deixa Deus fazer, as coisas vão acontecendo. Quem sabe uma hora você recebe a restauração de Deus. Eu não posso dizer isso, sabe por quê? Sabe esse mesmo motivo que te fez ferido hoje, que te fez quebrar hoje, que se você não resolver ele agora, se você não foi curado agora, amanhã lá na frente ele vai vir à tona.
E não vai adiantar você viver feliz por um ano, por uma semana, por um mês e chegar lá na frente. A hora que alguém falar algo, que tocar na tua ferida, aquilo que te feriu lá atrás vai virar à tona e você vai ficar no mesmo estado. Então você não pode continuar do jeito que você está. Deus tem dado a oportunidade todos os dias de restaurar a igreja dele, de restaurar o povo dele. E eu louvo a Deus por nos escolher por isso. E ele tem falado aqui. Olha, quando o Senhor restaura, Ele não só restaura, mas Ele deixa em nós uma marca de cura. De como nunca mais entrar nessas feridas que têm abatido a nossa alma e não tem feito a gente progredir. E eu oro aqui, a minha oração nessa noite é para que possa ter pessoas aqui que estejam entendendo tudo que eu estou falando, tudo que está acontecendo, e que a razão da restauração não chegar é porque ainda não houve arrependimento de verdade. Sabe por quê? Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de rota. Arrependimento, quem se arrepende muda. Quem se arrepende retorna. Quem se arrepende converge e volta para o Senhor. Não é para os problemas e para as feridas que tem levado você a ficar nesse estado paralisado. O arrependimento te traz para perto de Deus. Quantos de nós aqui estamos seguindo a nossa vida e parece que nada aconteceu? Age da mesma forma, age do mesmo jeito, vive da mesma forma, nada muda. Sabe por que nada muda? Porque não aconteceu aqui dentro. Não aconteceu aqui dentro. Vocês já repararam o quanto nós temos dificuldade de reconhecer que erramos? O quanto nós temos dificuldade de reconhecer as nossas falhas? Nós vemos isso aqui na igreja. Quando você vai falar com alguém sobre alguma falha dela, ela já aponta o outro. Mas e o outro? Mas e o fulano? E o ciclano? As pessoas não aceitam serem corrigidas sem antes apontar o erro do outro. Deus está falando, sabe por quê que a tua vida está assim? Porque nada aconteceu aqui dentro, é individual. Se é para você, não é para o outro. Se Deus corrige é porque Ele te ama, Ele quer te trazer para perto, Ele quer que você se arrepende, Ele quer que você se volte para Ele. Mas aqui dentro está tão ferido que eu só aponto o outro, eu não olho para mim, eu não sou errado. E qual que é a mensagem de Deus? Apocalipse 2,5 vai dizer assim, ó, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. É um convite de Deus. Olha, chega de ser escravo da frustração. Se arrepende, volta para os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei. Ele ora e ele vai dizer, né? Oh Deus, aleluia, toma água. Neemias, ele vai orar e ele vai dizer assim, Deus, eu sou copeiro de um grande homem. Um homem que tem uma autoridade aqui nesse lugar. A hora que eu for servir ele, me faz achar graça diante dele. Eu quero chamar vocês para perto. Ele está aqui. O nosso rei está aqui. Peça nessa noite, Deus, eu estou aqui. Me faz achar graça diante do Senhor. Pede para Ele. Qualquer dificuldade, fala para Ele, Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha. Me ajuda, Deus, eu preciso do Senhor. Pede para Ele. E a Bíblia vai dizer lá no capítulo 2, que quando ele vai servir vinho ao rei, pela primeira vez, a tristeza estava tão externando no rosto de Neemias, que o rei percebe a tristeza nele. O rei fala assim, Neemias, está acontecendo algo, o que está acontecendo com você? E ele vai dizer assim, meu Senhor, o que aconteceu? Como eu posso estar alegre se o meu povo está destruído? Como eu posso seguir em frente? Os muros de Jerusalém estão quebrados, os portões foram queimados. Aí o rei vai dizer para ele, peça-me então, Neemias, o que você quiser. Olha, Deus falando com vocês nessa noite, peça-me, meu povo, o que vocês quiserem. Isso é só para quem crê. Se você não crê, vai passar. E depois não adianta chorar que não volta. Deus está dizendo, peça-me o que você quiser. E ele aproveitou a oportunidade, ele diz assim, olha, eu quero te pedir duas coisas. Eu quero te pedir cartas, para que eu possa levar para os governadores, onde estão as cidades que eu preciso passar para chegar até Jerusalém.
E a segunda coisa é que existe um homem, um governador, que está à margem da cidade. Eu preciso que o Senhor me dê cartas para que eu possa pedir ele o material necessário, os recursos necessários para construir o muro. E olha, que o rei não tem nada a ver com isso. Aquele rei não era judeu, aquele rei era persa. Ele não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo. Mas quando Deus começa o processo de restauração, sabe o que ele faz? Ele usa pessoas improváveis que vão empurrar eu e você para atingir o milagre, para começar o processo da restauração que nós precisamos. Ele faz isso, aí vem o socorro, aí vem a ajuda, aí vem o favor. Olha, quando ele determina, se Deus determinou, não existe homem na face da terra que é capaz de ir contra o Senhor e permanecer de pé. Se Ele determinou e Ele quis, vai acontecer. Pode ter macumba, pode ter oração contrária, pode ter inveja. Se Ele determinou, vai acontecer. A Bíblia diz que os recursos vieram. Aí lá foi Neemias. E olha que interessante. Neemias, ele não chegou construindo de cara um muro. Neemias, ele chegou calado, sem falar nada para ninguém. Quantas pessoas aqui estão querendo viver um processo de restauração, mas sai contando tudo para todo mundo? Fique calado, igreja, fica calada, meus irmãos, até que a obra comece e não seja mais possível parar. Fica quietinho, deixa Deus trabalhar, não fica atraindo o olhar do inimigo antes da hora. Para de falar, falamos muito. Outro detalhe que eu quero pontuar. A Bíblia diz que ele vai examinar os muros durante a noite. Porque antes de começar o reparo, ele precisa ver o tamanho do estrago. Nós apontamos muito que nós estamos feridos, precisamos de restauração, precisamos de cura, mas muitas das vezes nós não temos noção do que nós também causamos na vida de outra pessoa. Às vezes nós queremos restauração sobre nós e não conseguimos mensurar as marcas que deixamos em outras pessoas, porque nós também ferimos. Não foi só você que foi ferido por alguém, muitas das vezes você também feriu alguém, porque pessoas feridas ferem. Se existe uma ferida dentro de você, pode ter certeza que através dessa ferida, você também já feriu muitos outros. Por isso que eu disse lá atrás, aquele que precisa de restauração, muitas das vezes faz parte do problema, ele não é vítima sozinho. E nós não temos noção disso, porque olha, não existe restauração completa sem antes também nós perdoarmos. Ele orou, adorou, ele se arrependeu, agora ele vai precisar dessa cura, porque não existe restauração sem perdão. Se você feriu alguém, peça ao Senhor perdão. Deus, mas eu não sei, mas me mostra. Se eu ferir alguém, me mostra. Eu preciso do perdão do Senhor e eu preciso do perdão da outra pessoa para que eu também possa ser curada. Não existe restauração sem perdão. Ou você perdoa e segue, ou você não perdoa e fica no mesmo lugar. Ferido, machucado, sem restauração. E aí nessa vida que só Deus sabe. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele vê o muro. E para as pessoas que estão ali, Neemias vai dizer assim, olha, é difícil, mas a gente vai conseguir. É difícil, mas a gente vai conseguir. É difícil, mas a gente vai terminar. É difícil, mas os nossos olhos verão esse muro de pé. Tá difícil, creia, vai dar certo. Deus vai fazer e vai trazer a restauração que você precisa. O processo só começou. Só. Que hora que ele diz isso, a Bíblia diz que a conversa vaza. Olha lá. E onde que essa conversa vai chegar? No ouvido de 3 governadores. Sambalate, Tobias e Gesem. E os 3 começam a zombar. Ah, vai ser restaurado? Não vai não. Vão ser aquele povo da igreja Batista Tempo de Deus? Vai conseguir construir? Vai não. Ah, vai ser restaurado? Oh, eles se acham. Ah, não vai. É assim que eles fizeram e é assim que nós vivemos também hoje.
Ah, Deus vai restaurar o casamento? Vai nada. E eles começaram, né? Não vai dar certo, não vai acontecer, não tem como eles restaurarem. Só que eu vou te dizer, quando você está com o seu coração totalmente voltado para o Senhor, quando você estiver focado na restauração da sua casa, da sua vida, da sua família, tem gente que vai olhar para você, vai zombar e vai dizer, é impossível, não tem jeito, não vai acontecer. E aí eu falo com vocês, você decide qual voz você vai ouvir. Você vai ouvir a voz dos zombadores que diz que não vai ter jeito? Ou você vai ouvir a voz do Todo-Poderoso que tem promessa para a tua vida, promessa para a tua casa e te promete a restauração? Você decide. Você acha que Neemias se intimidou com a zombaria? Não. Ele falaram assim, nós vamos construir o muro sim. Aí no capítulo 3 ele começa a construir os muros, né? E a Bíblia vai dizer que famílias trabalhavam de dia e de noite. De dia e de noite. Vou repetir. Eles trabalhavam de dia e de noite. Sabe por quê? Porque dependendo do nível da restauração, vai determinar o nível da dedicação que você precisa ter. Eles trabalhavam dia e noite. Não tem como. Nós precisamos dedicar nas coisas que Deus tem para nós. Quanto mais quando se diz a cura, a restauração, a nossa alma, a nossa vida. A Bíblia vai dizer o nome das famílias que se moveram, né? Direção ao propósito de Neemias. E lá fala que um restaurou um muro, o outro restaurou outro muro, o outro restaurou o portão. Um fez isso, o outro fez aquilo. Sabe o que é isso? Deus não te deixa sozinho em meio à luta. Deus, Ele não te deixa sozinho em meio à dor. Deus, Ele não te deixa sozinho. Ele sempre vai enviar pessoas que vai ser o alicerce dessa construção que você está fazendo. Sabe aquelas pessoas que põem a mão no arado, aquelas que oram, aquelas que jejuam, aquelas que sofrem por você. Por quê? Porque essas pessoas também estão querendo ver Deus restaurar algo dentro de você. E eu sei que Deus tem levantado pessoas na tua vida desse jeito. E sabe o que é mais maravilhoso? O que eu ensino muito aqui para essas mulheres? Que quando nós nos unimos, quando eu me uno ao outro para ajudar, nós celebramos o outro, nós vivemos a luta do outro, nós celebramos o outro. Eu acelero a restauração na vida do outro quando eu estou junto com ele. E aquilo que poderia demorar anos, às vezes vai demorar meses. Aquilo que poderia demorar meses, às vezes vai demorar dias, horas, minutos. Sabe por quê? Porque Deus vai enviar as pessoas certas para a tua vida. Mas atente-se. Depende de você saber administrar aquilo que Deus vai colocar na tua mão. Porque Ele envia. Mas muitas das vezes é nós que temos deixado escapar e depois a gente vai chorar. Então tomem cuidado. A Bíblia diz que Sambalate e Tobias perceberam que o muro estava ficando pronto. Deus está restaurando, Deus está fazendo. Aí o inimigo percebe que está ficando pronto. O que ele vai dizer? O que eles disseram, Sambalate, Tobias e Gesem? Nós vamos destruir o muro. Não é assim que eles dizem? Quando o inimigo vê que você está se levantando, aí ele começa a levantar pessoas, né? Ah, pode até fazer na vida dele. Pode até fazer, mas não vai durar muito tempo. Ah, as emoções pode até ser curada, mas se vier um vento, qualquer coisinha que falar, vai cair de novo. Era assim lá que Sambalate, Tobias e Gesem estavam fazendo. Mas sabe qual foi a atitude de Neemias? Não vai destruir de jeito nenhum. Metade trabalha e a metade defende. Olha a estratégia de guerra que Deus deu para aquele homem que lá no começo buscou direção de Deus em como fazer. Não está dando certo muitas das vezes porque nós não temos buscado direção de Deus em como fazer. Estamos querendo fazer do nosso jeito e não tem dado certo porque do seu jeito não vai dar certo. Tem que ser do jeito que Deus estabeleceu para fazer. E olha o que Neemias vai fazer. Ele se posiciona. Metade trabalha, metade defende. Então se posicione, meu irmão. Proteja a sua vida, proteja a sua casa, proteja a sua família, proteja seu ministério, proteja a sua igreja em nome de Jesus. Porque nós pensamos em tudo, mas não pensamos na igreja do Senhor. Proteja a igreja de Deus. Sabe por quê? Nós não vamos ser razão de piada. Deus vai restaurar a sua vida assim em nome de Jesus. Não vamos ser, se proteja, metade trabalha, metade defende. Sambalate e Tobias estavam endemoniados.
Eles estavam indo contra um processo estabelecido por Deus. O processo de restauração, quem estabelece é o Senhor, não é um homem. Então aquele que se levanta contra esse processo está se levantando contra Deus. E ele começa a dizer, né? Pode até ficar pronto esse muro, mas se passa um animal por cima, vai destruir. Vocês estão entendendo o grau de como o inferno e o inimigo usa para tentar nos destruir? Você acha que levantou um pouquinho aqui, vem uma rasteira de lá. Você acha que levantou um pouquinho aqui, acontece outra ali. Você acha que as coisas estão seguindo bem, acontece outra lá. E é assim, vai ser assim até Jesus voltar. Agora, nós precisamos nos posicionar, trabalhar, nos defender, se posicionar em Deus. E aí eles foram, né? Pode até ficar pronto esse muro, mas se um animal passar por cima, vai cair. Só que eles esqueceram. Eles esqueceram que quem restaura é o grande eu sou. Eles esqueceram que quem restaura é o Deus de Israel. E quando Ele restaura, fica mais forte do que era. Quando Ele restaura, fica melhor do que o primeiro. Quando é as mãos dEle que está no controle da restauração, fica melhor, porque a glória da segunda casa ela é maior do que a primeira. Quando o restaurador é o Deus de Israel, quando a mão do Senhor é responsável por essa restauração, sabe o que vai acontecer? Vai valer mais do que antes. Vai valer mais do que antes. Vai ser mais poderoso do que antes. Vai ser mais resistente do que antes. Vai ser mais glorioso do que antes vai ser. E eu creio nisso. Eu creio na restauração da tua vida, da tua casa, do teu ministério. E eu quero convidar vocês nessa noite em nome de Jesus. Além de eu declarar restauração na sua vida, você também precisa abrir o teu coração e buscar. Deixa Deus restaurar você nessa noite. Deixa Deus restaurar a tua vida nessa noite. Eu não sei qual área você está precisando. Deixa Deus restaurar a tua vida. Mas primeiro, pede a Deus para que Ele restaure a sua intimidade com Ele. Porque quando você tem intimidade com Ele, você vai pedir Ele orientação, Ele vai te mostrar, você vai entender. E esse processo de restauração da sua vida vai começar do jeito certo, que é debaixo da potente mão do Senhor, da orientação, dos conselhos e da visão dEle. Pede para Ele, Deus me mostra, Deus me mostra. E Ele vai te mostrar. Eu peço, Senhor, que restaure a tua casa, eu peço a Deus para restaurar a tua vida financeira. E quando Ele restaurar, não esquece de voltar para agradecer. Agora, olha que lindo. A Bíblia vai dizer lá no final, e eu quero que você dê glória a Deus, por tudo isso que Neemias passou. Às vezes você acha que foi muito tempo, a Bíblia fala quanto tempo foi. E chega lá no final, ele vai dizer que o muro ficou pronto. Eu posso ouvir glória a Deus? A restauração chegou. Neemias conseguiu construir um muro depois de tantos problemas e dificuldades que ele enfrentou. O muro ficou pronto, 52 dias, o muro eles terminaram e mais importante, não caiu. Sabe por quê? Porque o que Deus restaura é impossível mãos humanas tentar destruir. E é nessa noite nós vamos orar juntos. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui em cima. Eu quero orar pela tua vida e eu quero dizer para você que a restauração chegou, tem chegado todos os dias nesse lugar, nesse altar. Deus tem falado, tem profetizado, temos liberado palavras de bênção sobre esse lugar, mas a ferida ainda está latente no seu coração, e você não tem dado o devido valor naquilo que o Senhor tem falado com você. Não deixa o inimigo te destruir, não. O muro ficou pronto e não caiu. Você não vai cair em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Feche os seus olhos, curve a tua cabeça. Deus, onde tem um coração contrito, eu peço ao Senhor, começa essa obra de restauração agora. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, começa essa obra de restauração. Pai, em nome de Jesus, aquilo que era frágil, Deus, que possa ficar forte em nome de Jesus. Pai, aquele que era sem comprometimento, Pai, que ele possa ficar extremamente comprometido com o Senhor. Pai, o que era vazio, que seja cheio em nome de Jesus. Aquilo que era passageiro vai ser eterno nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ninguém, nem o mal, o inferno não
vai conseguir destruir aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Pai, em nome de Jesus. Muda a nossa história. Cura nessa noite, Deus, em nome de Jesus, vai curando. Cura, Espírito Santo, eu declaro nessa noite, sabe por quê? O nome do Senhor é vida, o nome do Senhor é poder. Ele pode, Ele faz nessa noite. É só você aceitar o processo de restauração. Ele pode te restaurar hoje. Deixa Ele curar você. Deixa Ele ministrar na tua vida em nome de Jesus. Ele te cura, Ele tem vida, Ele tem vida, Ele te restaura, Ele te renova. Ele tem restauração e cura para você. Deus, eu declaro em nome de Jesus nessa noite, sobre toda a alma, Pai, em nome de Jesus. Depressão, ansiedade, angústia vão embora em nome de Jesus. Desespero vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro sobre cada família, Pai, sobre cada família a restauração do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Nós declaramos, Jesus. Te louvamos, Espírito Santo. Jesus, quero declarar teu nome. O Senhor é a cura que nós precisamos, aleluia. Sobre toda o Senhor é a cura que nós precisamos. Deus nos cura em nome de Jesus. Eu sei que existe paz em tua presença. Nós te amamos, Deus, nós te amamos. Nós nos arrependemos nessa noite, Deus, porque nós temos pecado contra o Senhor. E nós declaramos nessa noite, Pai, o arrependimento. Queremos nos voltar para o Senhor, Pai, de novo, e de novo, e de novo, se for preciso. Em nome de Jesus. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Declare em nome de Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Em nome de Jesus nós declaramos ansiedade, medo vão embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Nós cremos, Senhor. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas Declare o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua Nós declaramos luz. sobre a nossa família, Sobre sua sobre a nossa família, casa, Deus, a restauração do Senhor em nome de Jesus. Jesus. Declare mais uma vez, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família,
santo nome, Jesus. Nós declaramos nessa noite teu nome. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Levante no seu lugar e declare isso. Levante no seu lugar e profetize. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas, declare pelas ruas. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Declare. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua Então declare sobre a tua vida, a tua casa, a tua sobre sua família. família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas. declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Sua noiva declara. Teu nome é cura, teu nome é vida.